Abra comigo o Evangelho de João, capítulo de número 4. Vamos meditar um pouquinho nessa palavra. Se você tiver como falar para o seu irmão, olha, nem tudo está perdido. Quem está ligado diz amém? Amém. Diga para o teu irmão, nem tudo está perdido. Se não tiver ninguém do seu lado, se olha para você mesmo e fala, olha, nem tudo está perdido. Amém? Amém. Evangelho de João, capítulo 4. Aleluia. É um texto muito conhecido, viu, irmão? Mas o Senhor preparou algo para você nessa palavra. Quem crê? Diz assim: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Mas era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse: Jesus, dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Versículo de número 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis, é em Jerusalém o lugar onde deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Versículo 25. E a mulher disse: eu sei que é o Messias, que se chama Cristo. Vem, quando ele vier, anunciará tudo isso. Jesus lhe disse: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Amém? Deus, tu és soberano aqui. Fala comigo, fala conosco, fala com a sua igreja, Senhor, de forma tremenda e eficaz. Que essa palavra venha ser para salvação, para libertação, vida eterna. E um pedido de costume eu te peço: não deixa, meu Deus, ninguém sair daqui sem antes ser tocado pelo poder do teu Espírito Santo, pelo poder da tua palavra, pelo poder da tua unção, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, leva, meu Deus, essa palavra a cada coração nessa noite, meu Deus, que eles sejam saciados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus, ele é soberano aqui, irmãos. O irmão André disse algo tremendo, né? Aqui, e é verdade. Aonde estiver 2 ou 3, ali o Senhor se faz presente.
Depois ele disse, né? Igual a pastora pregou aqui um dia, né? A gente vai capotando e levanta de novo. E isso, eu estava tocando aqui, falando, Senhor, verdadeiramente é assim, é a nossa trajetória, né? Um dia você está mais forte do que nunca, tem dia que você amanhece abatido, não é verdade? Mas todos os dias sabemos que temos um Deus que nos coloca de pé. Aleluia. Aqui tem uma história muito conhecida, a história de uma mulher samaritana. Todo mundo conhece essa história, a mulher do poço, a mulher que Jesus vai ao encontro dela, né? Só que você imagina Jesus, depois dele ter passado a noite orando, a Bíblia fala que ele saiu, ele deixou a Judeia e foi para outra vez a Galiléia. Mas era necessário passar por Samaria. Já aconteceu com você, né? Você sair da sua casa com destino a um lugar, e quando você chega logo à frente, aquele lugar está interditado, você tem que voltar para o outro lugar. Já aconteceu isso? Sim ou não? Pois é, foi mais ou menos isso. E às vezes tem coisas que nós não entendemos, mas às vezes são necessárias. Sabia? Às vezes o Senhor está te dando livramento de morte, você não sabe. Outro dia eu cheguei aqui em cima da hora, bravo, porque o trânsito estava travado lá. Aí logo eu cheguei aqui, o Espírito Santo falou assim comigo, está vendo? Podia ser você. Aquele moço caído lá no centro, lá podia ser você. Eu falei, está vendo? E o Senhor me livrando e eu que bravo, eu cheguei atrasado. Não é verdade? Era necessário passar por Samaria. Eu aprendo muito com Jesus aqui, irmão. Não era necessário porque faltavam lugares, outros caminhos, não. Porque Jesus escolheu o caminho. Os discípulos já sabiam, os samaritanos não se dão com os judeus. Você imagina todo mundo andando naquele caminho, e quando chega próximo, está ali Samaria, Sicar e outros atalhos. E o que Jesus faz? Olha para os 12 e diz: vai comprar pão, vai comprar comida. Deixa eu perguntar um negócio para você. Precisa de 12 pessoas em comprar comida? Precisa. 12 pessoas para comprar pão? Precisa. Jesus mandou os 12 nesse dia. Sabe por quê? Porque os discípulos não iriam entender o que iria acontecer ali. E tem coisa, tem particular com Deus, irmão, que é só você e Ele. E só Ele sabe o que você está passando. Você está entendendo, sim ou não? Os discípulos não iriam entender. Então Deus fez o quê? Jesus fez o quê? Vai comprar pão. Você imagina os discípulos tudo alegrinho. Rapaz, Jesus está... Você que vai ficar na encruzilhada ali esperando? Até a gente voltar? Você imagina agora os discípulos voltando com pão agora. E Jesus não estava ali mais. E Jesus, e os discípulos começam, olha, não é possível. Não é possível que ele entrou, né, em Samaria. Ele sabe que ele é judeu. Ele sabe que nós não combinamos com os samaritanos. O que ele foi fazer lá? Não estou acreditando. Vamos entrar lá? Vamos, Pedro, vamos. Vamos, Tiago. Vamos, João, vamos. E agora vem os discípulos. Entrando para dentro de Samaria, quando eles avistam o poço de Jacó. Quem estava lá? Jesus.
era um horário bem esquisito, porque às vezes eu estou saindo de casa para trabalhar, eu vejo um monte de gente que pega água lá no Inconfidência ali, né? Tem uma mina d'água ali, todo mundo vai de manhã assim, né? Né? O sol está fresco. Jesus foi beber água, era a hora sexta. Que hora era essa? Meio-dia. Meio-dia. E essa mulher estava lá, meio-dia. Por que será? Essa mulher, ela não tinha companhia, não tinha amigos, porque todo mundo olhava ela com outros olhos. Você imagina os maridos das mulheres daquela cidade de Samaria? Como não dizia, vocês vão ser, porque meio-dia é hora daquela mulher, você sabe, né? Pegar água, então vai de manhã. Não quero ser andando perto daquela mulher, não. Já pensou tudo que essa mulher já passou? Não? Um preconceito. Também puderam, né? Agora imagina só. O texto está dizendo que era necessário passar por Samaria. O irmão disse que aonde estiver 2 ou 3, ali o Senhor se faz presente. Ali não tinha ninguém, só Jesus. Eu penso que não chegou aquela mulher. E começou o culto, viu, pastor? Aleluia. O culto começou ali E o culto começa diferente, começa com uma conversa pastoral. Jesus usando ela de obreira, sem ela entender. Você está entendendo, sim ou não? Pega uma água para mim. Está entendendo? Jesus usou ela de obreira, ela não entendeu. Sabe por quê? Quem tem chamado, irmão, não adianta fugir, não adianta se esconder. Mas o passado é negro, não importa, Deus limpa. Aleluia. Mas passou por isso, sofreu isso, viveu isso, não importa. Aonde Jesus chega, aquele que bebe da água que ele der, purifica, irmão. Fica limpo. Aí Jesus pede água, obreira rebelde, olha para ele e diz: como pode tu, sendo judeu, pedir água para mim, uma samaritana? E a resposta vem: se você soubesse quem que está te pedindo água, você não daria água para ele, não. Você fazia bolo, você fazia festa, você chamava para entrar, dava cama de dormir e tudo mais, e hospedagem. Soubesse que Jesus estava ali te pedindo água, irmão. Aqui eu aprendo. Precisamos conhecer Jesus, sabia? E pode acontecer de você passar perto dele e você não notar. Tem uma história na Bíblia que eu amo. Dois homens no caminho de Emaús. Já viu essa história? Jesus já tinha morrido. Eu estou adiantando um pouquinho lá na frente, só para você entender. Que precisamos entender aonde está Jesus. Quem é Jesus? Você está entendendo? Lá ia dois homens conversando depois da morte de Cristo. Isso lá na frente. Depois eu volto no texto de novo. Não vou fugir da mensagem. Conversando sobre a morte de Cristo. Ele era um grande profeta, um grande Messias. Ele era poderoso em obras. E aproxima dele um homem, esses dois, e vai conversando com eles até chegar em sua casa, em Emaús. E o sol já estava se pondo, eles ficaram com dó daquele homem e falaram: olha, entra, vem cear conosco. O sol já se foi, né? Deixa o pessoal ir amanhã cedo.
né? Só veio conversando com a gente, ele que conhece, mas, né? E quando eles começaram a ceiar, quando Cristo, eles não sabiam quem era Cristo. Ele pegou o pão e deu graça. Na hora que eles abriram os olhos, que estavam orando, o viajante já tinha ido embora. E isso acontece com você. Às vezes Jesus anda do seu lado, você não consegue enxergar. Né? No livramento que você teve. Hoje mesmo eu tive 6 metros de altura em cima do telhado. Agora de tadinho, 5 horas da tarde. Dei mole, pisei em falso na escada, caí dentro de uma caixa d'água. Como eu fui parado naquela caixa d'água, não sei. Eu acho que o anjo pegou e colocou eu ali. A Bíblia fala que Deus está olhando os seus olhos. E eu estava na beiradinha da lá, irmão. A Bíblia fala que Deus dá ordem aos seus anjos em nosso favor, amém? Cada um de nós tem que ter pelo menos um. É ou não é? Se existe legião no céu, cada um de nós tem que ter pelo menos um. Temos que reconhecer isso. Precisamos notar onde está Cristo. Essa mulher não percebeu quem falava com ela. Mas quando ele manda chamar o marido, ali Jesus entra na história daquela mulher. Ela diz: eu não tenho marido. E Jesus, mais que depressa, responde: ele também. Eu sei, você já teve sim. E o que está contigo também não é seu. E quem sabia daquilo? Só Jesus. Jesus começa a pregar acerca de uma água viva, de um pão vivo. E aquilo foi entrando no coração daquela mulher. E o tempo foi passando, quando pensou que não, ela já estava servindo Jesus. Servindo Jesus. E os discípulos chegam sem acreditar, eles olham e vê aquilo, e eles se... O interessante é que em vez de eles ficarem furiosos, agora eles se maravilharam, o texto diz. Não lemos isso? E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse. Que pergunta, ou seja, ninguém fez pergunta nenhuma. Senhor, o que o senhor está fazendo aqui, conversando com essa mulher? Não. Onde eu quero chegar com isso? Porque isso é muito conhecido. Todos nós temos uma oportunidade. Precisamos reconhecê-la. A oportunidade que nos dá hoje, irmão. Tem pessoas que daria tudo para ter e não tem. Sabia? A oportunidade que você tem hoje está na casa do Senhor, de vir para a casa de Deus adorar. Uma oportunidade única. Tem gente que daria tudo para estar no nosso lugar, mas não é porque não quer, não tem força. Porque para ser cristão e servir a Cristo é preciso se esforçar. O Evangelho de João diz também: olha, o reino do céu, ele é tomado por esforço, viu? Aleluia. Por isso que Jesus a todo tempo ele diz: olha, esforça-te e tenha bom ânimo. Jesus chega na vida dessa mulher agora, irmão, presta atenção aqui. Pensa numa mulher que pensou que tinha acabado tudo. Acabou os sonhos dela, o projeto dela já tinha se acabado. Já tinha 5 maridos, não tinha dado certo nenhum. Eu imagino que já estava no 6º, porque o que estava com ela também não era dela. Quantas acusações essa mulher não sentiu, ou ouviu, ou apareceu para ela ali? E agora Jesus chega e quebra tudo e diz: olha, bebe dessa água aqui.
Se você beber da água que eu te der, jamais terá sede. Jamais você vai voltar a ser o que você é. O texto diz agora que agora ela sai dali. Sai do poço. Meio-dia. Hoje você está adorando a Deus com ar-condicionado, tudo, né? Glória a Deus por isso. Aleluia. Nesse culto aqui que eu estou falando aqui, pregando aqui para você, esse culto estava no meio do sol de meio-dia. E Jesus ensinando ela a adorar. E ela dizia para Jesus: olha, nós temos que adorar no monte. Aí nesse monte. E Jesus disse para ela: olha, vai chegar tempo. Ou seja, já é o tempo. Aleluia. Que os verdadeiros adoradores vão ter que adorar o meu Pai, em espírito e em verdade. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Não é só aqui nesse monte, não é só aqui na igreja, é lá fora, aonde você estiver, adore o Senhor em espírito e em verdade. Porque está escrito também, ele conhece os verdadeiros adoradores. Você não precisa colocar uma placa de adorador aqui, não. Jesus te conhece. Ele sabe se a sua adoração passa do teto ou não. Ele te conhece. Quando ela aprendeu aquilo, irmão, então quer dizer que nós podemos adorar em qualquer lugar? Sim. Importa que você o adore em espírito e em verdade. Quando ela entendeu isso, ela falou: eu preciso sair. Ali Jesus tinha consagrado de obreira para missionária. De obreira para missionária, tudo no mesmo dia, tudo no padrão só. Ela vai embora. Quando ela chega lá na cidade, ela diz: olha, eu encontrei o Messias, o Cristo, o verdadeiro Messias. E quando ela começa a falar dele, das coisas que ele tinha falado, todos quiseram ouvir. E agora já não era mais uma prostituta que tinha tido 5 mulheres, 5 homens, e estava no sexto mais. Agora era uma missionária samaritana. Está entendendo, senhor? Amém. Ela foi e anunciou as boas novas. Está entendendo, senhor? Não? E aqui eu aprendo com essa mulher. Precisamos ouvir e precisamos anunciar. Você tem anunciado? Seja sincero. Para que você tem falado de Jesus? Tem falado de Jesus para alguém? Outro dia eu escutei uma mulher falando comigo. Ela falou comigo assim: eu não gosto de, sabe, evangelizar, ajudar ninguém, senão a gente fica pegando a guerra dos outros. Eu falei: então eu estou morto. Mas então eu estou morto. Quantidade de gente que me pede oração, então eu estou morto. Quantas pessoas pedem oração para o pastor? Para a pastora? Está morta. Se você não confiar no Deus que você serve, quando você começa a caminhar com Cristo, irmão, você vai confiar em quem? Ou o diabo é mais forte que o Deus que você busca? Você não pode ajudar ninguém. Ah, não vou pegar guerra com ninguém, não vou orar com ninguém, senão ninguém vai vir com fúria. Que se exploda a fúria dele. Importa que ele vem com o altar dele de lá para cá, você vai com o altar do Senhor daqui para lá. Você não está entendendo? E que vença o maior. Não. Eu nunca vi um justo, irmão, perder uma guerra. Eu nunca vi uma batalha sem fim. Todas têm um fim, né, pastor? Por mais que esteja difícil, tem que parar. Diante do Todo-Poderoso, ela tem que ter um fim. Eu nunca vi ninguém, irmão, buscar o Senhor, estar na presença do Senhor, clamar o Senhor, pregar o Evangelho de Cristo, sabe,
falar boas novas do Senhor e ser envergonhado. Nunca. Nunca vi. Por isso que Jesus ele disse: olha, eu estou à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram meu Pai em espírito e em verdade, porque Ele conhece. Hoje você está lá no mundão, que é nada com nada, mas quando Ele te pegar, que você tem chamado, você tem chamado. Sabe qual é o problema? É você mesmo. Quando você não aceita aquilo que Deus quer fazer na sua vida, é você que trava a obra que Deus tem na sua vida. Ele quer fazer e você não quer deixar. Eu conheço um monte de gente assim, sabe? Não quer envolver com nada. Você está entendendo? Você imagina o tititi que não estava, puxa vida, o Senhor encontrando com essa mulher que não pôs meio-dia. Pois é, o que eles não fizeram andando com Jesus, essa mulher fez com meia hora. Foi lá e trouxe a igreja inteira, trouxe a cidade inteira, e Jesus pregou para eles todos e converteu Samaria inteira. O que eu aprendo com isso? Eles vão te julgar, eles vão te apontar, eles vão falar de você. Continua fazendo a obra. Quem te justifica é Deus. Quem intentará, Romanos 1, acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem te justifica. Amém? Coloca de pé. Coloca essa palavra no seu coração. É Deus quem me justifica. Nem tudo está perdido. É Deus. Podemos orar? Vamos orar. Eu quero te chamar aqui na frente. Só aqueles que entraram aqui pensando que tudo estava perdido, que não tinha mais jeito. Às vezes tem tentado, né? Mas não tem tido progresso. A vida parou, estacionou. Parece que está tudo dando errado. Vem cá. Nós vamos orar. O pastor vai colocar as mãos sobre a sua cabeça. E Deus vai operar maravilha aqui.